Algo nosso, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudação de graça e paz, amém, irmão? Para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Wellington, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Filhos da Promessa de Deus. Não quebra essa ligação não, não quebra essa comunhão não. Abre a tua Bíblia aí nesse texto. Mateus capítulo 9, versículo 13 e Apocalipse 21, versículo 5. Enquanto você vai localizando Mateus capítulo 9, versículo de número 5, versículo 14, perdão, também localiza Apocalipse 21, versículo 5. Eu vou estar adorando um bolinho de fogo também, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estou adorando um bolinho de fogo. Glória a Deus, aleluia. Só um pouquinho de voz, amém. Me ajuda aí. Louvado é o nome do Senhor. Você que trouxe Bíblia, encontra aí Mateus capítulo 9, verso 14 e Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eu gostaria de estar cantando um corinho. Enquanto isso, eu gostaria de cantar assim: forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Forte não é quem faz, forte não é quem desfaz. Forte não é quem faz em comigo, forte é quem desfaz em comigo. Forte não é quem faz, forte é quem desfaz. Forte
ministério, no louvor. Vamos agora entrar na palavra. Amém? Pastor, tem aquele fundo, aquele do Júnior Trovão. Me ajuda aí. Você que já achou aí o texto que é o tema da campanha. Apocalipse 21, verso 5. Por favor, não converse mais. Por favor, agora só se atenha à palavra do Senhor. Trouxe Bíblia, confira na palavra. Não trouxe, toda atenção é pouca. Porque o que vai curar, libertar e transformar é a palavra. Eu ouvi dizer que Deus não tem compromisso com a palavra do homem, não. Deus tem compromisso com a palavra que Ele fala. Não vem procurar profeta com outdoor, não, que Deus não está honrando isso, não. Deus está honrando o nome dele que está na palavra. Eu aprendi assim: nome que está acima de todos os nomes. Antes do nome de pastor, é o nome dele. Antes do nome de pregador, é o nome dele. Antes do nome de levita, é o nome dele. Então, dê glória para ele. Apocalipse 21, verso 5. Esse aqui é o tema. E aquele que está sentado no trono disse: e eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são verdadeiras. E você que abriu a tua Bíblia, pula para Mateus 9, verso 14 e o versículo 17. Eu só fiz a leitura do tema Apocalipse 21, 5. E agora nós vamos ir para Mateus, capítulo 9, verso 14 ao 17. Vou estar aqui ministrando, subordinado ao tema algo novo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sei que trouxe a Bíblia, está assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Preste bem atenção no verso 16 e no 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. E a igreja diz amém. Aleluia. Irmãos, essa leitura é bastante conhecida na igreja. Creio eu que boa parte deste ministério já leu, já tiveram contato, ou já ouviram da boca de pregadores, ou até mesmo orou em oração e Deus respondeu com esse texto. E talvez até naquele dia você não entendeu o que Deus queria te falar. E talvez agora eu espere que o Espírito Santo tome a minha boca e através de mim possa ministrar o seu coração a resposta daquilo que você precisa. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós lemos este texto, onde a epígrafe fala do jejum, nós lemos no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus é um membro do colégio apostólico, assim como Marcos não era, porque Marcos era discípulo de Pedro. Mas nós temos Mateus, João, louvado o nome do Senhor, e o Evangelho de Marcos e na versão de Lucas. Todos eles estão narrando o ministério do Messias. Todos eles estão testemunhando aquilo que presenciaram. Só podem ser testemunha quem presenciou um feito ou um acontecimento. E eles estão vivendo uma experiência aqui no ponto de vista contextual da Bíblia, há mais ou menos 2000 anos atrás.
E eles estão colocando em ordem os fatos de forma sistemática, ou podemos dizer, o evangelho sinótico. E então vem até Jesus alguns que pertenciam aos discípulos de João, e alguns que eram também dos fariseus, e disseram: mestre, por que tu não te incomodas? Porque somente nós, os discípulos de João e o dos fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não estão jejuando. E então Jesus vai quebrar esse protocolo, esse princípio religioso, esses ritos que geraram essa pergunta, dizendo: acaso podem os filhos das bodas, em outra tradução, andarem tristes enquanto o noivo está com eles? Dias virão, é a sua resposta, em que o noivo lhe será o quê? Tirado. E então jejuarão. Na entrelinha, Jesus está dizendo assim: eu desci do céu, na minha humildade fiz-me como uma semente, nasci no ventre de uma mulher sem mãe, sem pai, e sou filho de Deus sem mãe. Por isso que no catolicismo a oração do rosário é errada. Santa Maria não é mãe de Deus. E ele está dizendo: eu, como Deus na pessoa de um homem, estou buscando uma aliança. E esses que estão comigo não são meus discípulos apenas, mas são convidados da esposa. Logo, Jesus estava buscando uma esposa. Eu não sei se você está entendendo esse mistério aqui. Porque quando fala de aliança, fala de testamento. Quando também fala de testamento, fala-se de casamento. E o que tem a ver a resposta de Cristo com a pergunta deles? Por causa do rito mosaico, eles estavam enxergando a necessidade de matar a carne. Como assim? Jejum é um desprendimento de algo material para você conseguir um patamar a mais de comunhão com Deus, na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Detalhe, eles estavam no tempo da lei, e no tempo da lei a graça ainda estava oculta. Jesus principiou seu ministério na lei, mas ele operava na graça e na misericórdia. Por isso você vai ler: Jesus curou, Jesus libertou, Jesus parou o cortejo do filho da viúva de Naim. Você vai ver: Jesus curou o homem da mão mirrada dentro da sinagoga, porque ele estava operando na graça pela misericórdia, mesmo cumprindo um sistema religioso chamado de lei. E o que é a lei aqui? A lei aqui é o pano velho, representa o Antigo Testamento, e o Novo Testamento é o pano novo, representando bons tempos, uma nova aliança, representando uma nova realidade, simbolizando um povo diferente. E esse povo está aqui, que é um povo comprado com o sangue do Cordeiro, que é um povo lavado e remido, que é um povo que agora entende: quando o noivo estava em carne, não havia necessidade de jejuar, porque eram dias de festa. Mas agora que o noivo foi morto na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, e como diz o Salmos 24, versículo 7: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele vence a morte e ele sobe aos céus. Então a igreja passou a praticar o jejum. Quem está conseguindo entender isso daqui? Mas eu quero trazer para vocês o contexto do pano velho, o Antigo Testamento. E aonde o Espírito do Senhor me der graça, nós vamos entrar. A ministração começa na casa de Terá. Terá é o pai de Naor. Terá é o pai de Abrão, o araneu, natural de Ur da Mesopotâmia antiga. Agora a Bíblia diz que Terá está indo para Canaã, mas no meio do caminho a morte chega e Terá morre. E aquele clã para na cidade de Arã.
E nesse meio tempo, a Bíblia não diz a extensão de tempo, mas a Bíblia diz em Gênesis 12 que a palavra do Senhor veio a Abraão e disse a Abraão: sai-te da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. É Deus dizendo: Abraão, quer viver algo novo na tua vida? Sai da zona de conforto e atende o meu chamado. E Abraão se tornou o pai da fé, porque ele atendeu de prontidão o chamado. Detalhe: o chamado de Abraão não era só com Abraão, mas era também com a sua ex-esposa, porque serão dois numa só. Não vou entrar nos méritos de Ló, não, deixa Ló quieto. Mas a Bíblia diz assim: promessa: vou eu abençoar quem te abençoou, vou eu amaldiçoar quem te amaldiçoou. Fofoca não mata crente, calúnia não mata crente, obra de macumba não mata crente. O Deus de Abraão está com a gente. Quem entendeu aqui? Então não tenha medo se macumbeiro, feiticeiro, feiticeira está pendurando feitiçaria no teu quintal, no teu muro, porque o decreto de Deus é: sou eu, Deus, abençoando quem te abençoar, e sou eu, Deus, é quem querer te tocar, rapaz. E agora a Bíblia diz que Abraão vai caminhando, seguindo um Deus que não tem rosto. Por isso que a idolatria é pecado. Mas é no capítulo 15 que Deus vai reforçar para ele uma promessa que alegrou o seu coração. No capítulo 16, Deus diz para Abraão: sai para fora, conta as estrelas, se é que pode. No capítulo 15. E Abraão sai. Claro, ele estava dormindo, então ali já não é o céu da tenda da casa dele, mas ali, creio eu, posso assim colocar, conjecturando, que Abraão estava vendo os telhados do paraíso, não do céu dos homens, das árvores, mas do terceiro céu. E Deus diz: olha para cima, se é que pode, e conta as estrelas. E Abraão, ele atenta bem para os altos dos céus, e ele vê várias estrelas, cada qual com seu brilho, porque entre estrelas e estrela há diferença de resplendor, pastor Anderson. Mas havia uma estrela maior, mais cintilante, com mais brilho, com mais intensidade. E Abraão, quando ele olha, ele crê. E no versículo 6 a Bíblia diz que isto lhe foi imputado como justiça. Talvez você não está entendendo, porque o sonho que um profeta tem, que um patriarca tem, aquilo que se vê não é o que está diante dos olhos. Porque Deus, ele fala por símbolos, Deus fala por enigmas, Deus fala por línguas estranhas. Por isso que é necessário ter intérprete na igreja. Em Gálatas capítulo 3, no versos 8, a Bíblia diz que a promessa foi feita a Abraão e não a sua posteridades, como falando de muitas pessoas, mas a sua posteridade, como falando de um só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então a estrela que Abraão viu e creu era Jesus, mas as outras estrelas que Abraão olhou ali da praia era a nação de Israel, que iria sair das entranhas de Abraão com a promessa terrenal em Isaac. E Abraão creu. Mas é no versículo 13 do capítulo 15 que Deus vai dizer assim: saiba de certo que a tua descendência será peregrina em terra estranha, e a escravizarão 400 anos, e depois eu farei juízo às nações que as escravizarão, e sairão com grande fazenda. Ou seja, Deus estava mostrando a Abraão o êxodo, a saída da descendência de Jacó da casa da servidão. E agora nós entramos no Egito. O Egito representa o, diga igreja, mundo. A igreja, o Egito representa o Faraó, representa o diabo. E os feitores do Egito, diga assim, os demônios. E o povo que lá estava representa o povo que hoje está adormecido onde?
no mundo. Porque esse texto profético vai se reportar ao Israel que acordou do sono do pecado e ao Israel que está dormindo no pecado por falta do conhecimento da verdade. E quando não há conhecimento de Deus na terra, o povo perece por falta do conhecimento. E aqui nós começamos a entender, porque 400 anos conhecendo Sete, conhecendo Horus, conhecendo Anubis, conhecendo Osíris, conhecendo Hermes, conhecendo Cronos, mas debaixo de escravidão. Um culto que não tinha resposta, uma adoração que os céus não se abria, mas todo dia que o galo cantava, chicote nas costas e trabalho forçado. E aqui eu gosto de usar o meu jargão. Sofrer até quando? Sentir o peso do chicote de Faraó até quando? Talvez você tenha um jovem em casa que está sendo escravizado pelo espírito malandro, usando cocaína, pedra de crack, ou até mesmo Zé Pilintra enfronhado nas costas. Quem é esse demônio? Esse demônio é um soldado de Faraó que está transformando o teu filho, teu marido, a tua esposa em um escravo, em uma escrava. E eu te pergunto, vai ficar de boca fechada ou vai profetizar dentro da tua casa? Quer viver algo novo na família? Abre a tua boca e anuncia o Deus que você serve lá dentro. Luz brilhando na igreja é fácil. Eu quero ver a luz brilhar nas trevas. Mas você sabe o que acontece, pastor? Que tem gente que tem medo de ser acusado pelo pecado. Não, eu não vou evangelizar lá não, porque teve um dia que eu dei lugar na carne e eu falei uns palavrão com alguém e passaram e viram. Aí perde a moral para falar de Jesus. Aí quer brilhar na igreja. Na igreja quer entregar o rolo, mas lá nas trevas, cadê o teu cristianismo? Alamassai, e lá estava o povo sofrendo, até que eu creio que chegou um ancião e disse assim: olha, eu lembro de Jacó, eu lembro quando nós fugíamos da fúria de Esaú, Esau. E nós viemos aqui por ocasião de uma grande fome. O nosso pai José era vivo. Eu ainda era um homem de 50 para 62 anos. Eu lembro que se falava muito do Deus que fez a promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Já que nós oramos a todos os deuses que tem aqui, vamos clamar o Deus dos nossos antepassados. E eles clamaram. Houve um culto não à idolatria, houve um culto não à mentira. Agora passou a existir um culto a verdade. Não teve um culto nas trevas, passou a ter um culto na luz. E a Bíblia diz que quando eles falaram Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus se levantou do trono, olhou para baixo e viu o povo. E Deus diz: eu os conheci e vi as suas aflições, e lembrei do meu concerto com Abraão, Isaac e Jacó. É aí que Moisés entra em cena. Moisés entra como um tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque Moisés é usado por Deus, pela comunhão com Jesus, para tirar o povo do Egito. E Jesus é usado por Deus para nos tirar da onde? Do império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do teu amor. Porque o império das trevas colocou Satanás, depois que Adão e Eva comeu do fruto proibido, como sendo regente dessa sociedade caída. Por isso que quando a Bíblia diz assim, 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz. E aquele que é de Deus conserva a si mesmo puro. Que é isso? Jejum, oração, consagração, obediência a Deus, a palavra, obediência à autoridade do pastor. Ah, o pastor quer mandar na minha vida. Não adianta nada pegar envelope, entrar em campanha, dar dízimo, dar oferta, se não consegue aceitar a palavra do teu líder. Não adianta nada pular no mistério e querer vitória
diabo, que ele fugirá de vós. Não adianta nada. Tem crente que chega batendo boca. Eu quero carro novo. Deus, eu não tô nem aí. Você não quer obedecer a minha palavra e não quer submeter o meu servo e quer viver de qualquer maneira. E quer algo novo como? O pior é que o tentador, ele fica ao derredor. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque lá no deserto, quando Israel estava peregrinando, sabe como é que Satanás tentou eles? Eu já vou chegar lá, vocês vão entender. Através da idolatria. Mas ser tentado não é pecado. Mas ceder à tentação é. Eu vim do crime. Já me ofereceram cocaína. Já me ofereceram crack. Ninguém está vendo não, braço. Mas o meu compromisso não é com ninguém, é com aquele. É com Deus. Eu não preciso me esconder do homem não, porque quem me contempla é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, Deus! Foi uma tentação. Ser tentado não é pecado, repito. Mas ceder à tentação é. Aquele que é de Deus conserva a si mesmo puro. E nele o diabo não pode o quê? Tocar. Por que o diabo não toca em quem é de Deus? Maior é o que habita em mim do que o que está onde? Por isso que macumba não mata crente. Por isso que obra de inveja não mata crente. Por isso que palavra contrária lançada não vai turbar teu coração. A gente pode até sentir a decepção, uma tristeza momentânea, mas o Consolador vem, abraça e fala assim: eu te amo, eu estou contigo, eu enxugo as tuas lágrimas. E quando a gente ainda se sente incapaz, a tua Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então eu não pense que você não sabe cantar bonito, que você não sabe falar bonito, que Deus não vai te usar. Quem te chamou tem um plano na tua vida. Vai, tocou, mandar sai. Ele vai te usar sim. Perca a timidez, que quando você menos esperar o pergaminho vai descer. Tem gente aqui que tem dom de profecia e nem sabe. Tem gente aqui que tem dom da cura e não sabe, porque o diabo fica tentando com acusação. Você errou, você não lê bonito, você não tem uma boa palavra. Quando canta, tropeça no louvor para timidar você. Perde a timidez para você ver só assim, ó, o fogo não vai inflamar. Mas irmãos, saíram do deserto, saíram do Egito, entraram no deserto. E esse povo